Então nós vamos abrir nossas Bíblias em Miqueias 6. Três coisas, e eu queria enfatizar 3 textos. Acho que esses 3 textos nós já lemos semana passada. Miqueias 6, versículo 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. E aí ele responde sim. Ele te declarou, homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Amém. É tremendo para mim essa realidade. Amém. Nós somos daqueles que eu não sei qual é a vontade do Senhor, eu não sei o que Deus quer, eu não sei qual é a prioridade de Deus. E tem vários textos que nós vemos nas Escrituras que falam assim, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Amém. Então nós temos coisas que Deus fala que são claras. E aí, a primeira texto que eu queria colocar, você vê a figura, de novo, do ser humano interagindo com Deus, querendo agradar a Deus. O que eu preciso para resolver meus problemas? O que eu preciso para Deus se tornar favorável à terra? É o que nós estamos vendo isso. Amém? Quando Deus visitou Davi e disse assim, oferece um sacrifício na eira de Araúna, e aí a praga cessou e Deus se tornou favorável de novo à terra, e Deus sarou a terra, e Deus se tornou favorável de novo. Então, o que nós estamos vendo, nós queremos o favor de Deus, nós queremos a bênção de Deus na nossa vida, e esse homem está dizendo, o que agrada a Deus, o que eu faço? E aí ele diz assim, ele te declarou, homem, o que é bom, amém. E que é o que o Senhor pede de ti? Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Para Deus, isso é o que é bom. Amém. Então, é meu primeiro ponto, nessa manhã, meu primeiro ponto. Nós precisamos mudar a nossa atitude em relação a Deus e as coisas de Deus. Andar com Deus e obedecer a Deus é um presente, não é um problema. Se nós cairmos na conversa do inimigo, é um fardo andar com Deus e fazer o que Deus quer. Mas na ótica de Deus, é um presente que Ele está dando para nós. Então você imagina da seguinte maneira, Deus criou o homem e deu do bom e do melhor para o homem. Amém? Essa foi a primeira interação com o homem. Ele criou um paraíso do bom e do melhor e revelou o seu amor, o seu cuidado, a sua capacidade, sua competência, seu poder, sua qualidade, sua excelência, amém? E seu bom gosto. Não é verdade? Seu bom gosto. E aí colocou o homem e deu de presente. Assim, isso aqui é para ti. Agora desenvolve, amém? Cresce, abençoa, administra a terra. Então, olha o que aconteceu. Um grande Deus que nos ama. E nós podemos pensar, paralelamente, o homem pecou e abandonou Deus, e Deus deu mais uma oportunidade, mostrou o seu amor no Calvário. Ele pagou um preço alto para que o homem pudesse ser restaurado, recriado de novo, nessa nova realidade em que Jesus, para boas obras de novo. Então é como se Deus operou uma vez a criação, recriou de novo e deu uma nova oportunidade, a prova do amor dele. E de novo, como Ele fez lá no Éden, Ele fez de novo. Nós fomos criados para boas obras. Deus preparou coisas boas para nós. Então daí vem, Deus nos ama e tem um plano glorioso e um bom plano para a nossa vida. Amém? Então Deus te ama e tem um plano bom, ok? Então, pensa bem, Ele é o Criador, Ele tem um plano bom para a tua vida. E aí Ele diz para o profeta, isso é o que é bom.
fazer como eu estou dizendo. É bom isso. É o melhor. É o caminho mais fácil, mais produtivo. Na presença do Senhor existem delícias. Amém? A alegria. Restaura, Senhor, a alegria da salvação. E aí vem o inimigo ele ataca, ele foi direto na raiz do problema e diz assim: Deus não te ama e o plano de Deus é uma porcaria. Amém. Amém? Vocês estão prestando atenção? Amém. É sério, isso aqui é para mudar a tua vida. Deus te ama e tem um plano para a tua vida. O inimigo diz: Deus não te ama e o plano de Deus é uma porcaria. Amém. É isso. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a tua vida. O inimigo: Deus não te ama e o plano dele não é bom. Porque ele diz: Deus está escondendo, ele não quer o melhor, isso aí não vai funcionar. Porque olha o plano de Deus: não come dessa árvore, o paraíso está aí, esse é o plano. O governo de Deus, Deus sabe por que pede as coisas. Então o que acontece? Nós nascemos com essa ideia que os planos de Deus, os pensamentos de Deus, aquilo que Deus pede de nós é um fardo, é difícil, é complicado. E aí você vê Davi, Davi diz assim, se você quiser ter um pouco da noção de como Davi reagia, um homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. Antes de você fazer toda a vontade de Deus, você precisa mudar a tua atitude em relação às coisas de Deus. Olha o que Davi dizia: 7 vezes ao dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Ele na verdade, estava impressionado com a grandeza e a beleza e a inteligência dos juízos de Deus. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Ele está celebrando o fato de dizer assim: isso aqui não faz, Davi, é bom para ti. Ele estava dizendo assim: sensacional. Ele estava se alegrando. E ele diz assim: Senhor, me dá a inteligência dos teus mandamentos, dos teus estatutos. Quanto amo a tua lei, são o meu prazer. Olha a diferença. A minha meditação o dia todo, eu te louvo. Olha o que Davi está dizendo: Senhor, muito obrigado pelo acesso que tu me deu a essa instrução que diz assim: não adulterarás. Amém. Ele está celebrando a grandeza e a inteligência do plano de Deus. Quando Deus revela a vontade dele para você, é um privilégio. Quando você acorda de manhã e poder dizer assim: graças a Deus por esse dia, amém. Deus me pediu para fazer assim, não me controlar aqui, fazer assim. Que é o homem que ele se interessa em nós e nos acorda de manhã e nos dá instrução e nos dá dicas e diz: faz assim, cuida disso. Então, o que acontece? Nós temos um homem como Davi, segundo o coração de Deus, que para ele é uma bênção servir a Deus, é um privilégio. Amém. É um presente. O inimigo apertou nessa porta, e ele plantou essa raiz. Nós vamos ter que lidar com essa. E eu oro, meu irmão, que você mude a tua maneira de pensar na tua vida e dizer: é bom praticar a justiça, é bom amar a misericórdia, é bom andar humildemente com Deus, é maravilhoso viver a vida cristã, se restringir para certas coisas, é bom isso. Amém? É bom. Amém? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Enquanto nós não tivermos a nossa relação com Deus e com as ordenanças e as regrinhas que Deus dá, e a gente entender: Senhor, é um privilégio, porque Deus diz assim: aqueles seus amados, Ele reparte segredos. Sabe quais são os segredos de Deus? Exatamente isso, os planos de Deus, os estatutos, as regras. Ele está repartindo para nós sabedoria para viver nessa terra. Amém?
Então, o que nós precisamos? Nós precisamos, na verdade, nós precisamos restaurar o nosso apetite. Quando Davi teve a oportunidade de trazer oferta para construir o templo, ele dizia assim: Deus, dá esse coração voluntário às pessoas. Olha o privilégio que eu tenho, tudo que eu tenho vem de Ti, eu tenho a oportunidade Senhor, de construir uma casa para Ti. Amém? São pessoas que olham para Deus, que dizem assim, esses dias eu ganhei um cumprimento, né? Meu aniversário, e as pessoas dão um cumprimento, benção em continuar pregando o Evangelho, fazendo assim, como se fosse assim, Deus te chamou para isso, amém? É um trabalho difícil, complicado. Aí eu respondi, não, é um privilégio. Não é um negócio complicado. As pessoas olham para quem, amém, está envolvido com as coisas de Deus, elas olham assim, coitado do pastor, né? Não, coitado não, é um privilégio. É um privilégio, é um presente, é uma honra poder ter acesso a Deus, ouvir a voz dele e tentar praticar na terra. E Deus diz assim, amém, eu posso te ajudar, eu te dei o Espírito Santo, eu vou te dar, porque eu tenho um plano glorioso. E poder se envolver nas coisas de Deus é uma honra e um privilégio. Acordar de manhã, os discípulos, quando eles começaram, o Pentecostes ocorreu e o Espírito foi derramado, eles começaram a pregar o Evangelho, eles foram perseguidos. E alguns deles foram chicoteados, perseguidos. Sabe o que eles disseram? Eles celebraram, disseram assim, é uma alegria para nós termos sido considerados dignos de sofrer pelo Evangelho. Olha a reação deles. Então, o nosso apetite pelas coisas celestiais, ele está um pouquinho complicado. Nós estamos sentindo um gosto amargo por algo que é um presente. É isso, o inimigo, ele mexeu com nossos sentidos, eles se embotaram, e aí nós estamos chamando ruim bom e bom ruim. Então o salmista diz, bem-aventurado, feliz é o homem que não faz certas coisas. Amém? Ele é feliz. E nós vamos assim, regras, mais regras, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. O cristianismo é complicado. Então, o salmista diz assim, ele é feliz porque ele não faz certas coisas que Deus deu a dica para ele. Não faz certas coisas. Por quê? Por trás diz assim, Deus, obrigado que tu. E aí ele diz assim, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então eu olho o coração de Davi, amém, é um coração, ele pensa diferente que nós pensamos. Tem uma parte no Salmo 119, se você quiser pensar um pouco o coração do que significa a lei de Deus, dá uma lida o Salmo 119. Ele fala assim, eu amo ardentemente, ele usa essa expressão, ardentemente a tua lei. E aí, eu me dei o trabalho de fazer, como se diz? De listar alguns sinônimos. Eles têm variações, nós vamos dizer como a palavra de Deus usa. Eu uso o termo mandamento, juízos, preceitos, prescrições, decretos, leis, ordenanças, normas, regras, testemunhos, palavra, promessa, estatutos, instruções, caminhos, tudo isso. Então você lê, quanto ama a tua lei, os teus testemunhos são. No Salmo ele diz assim, quando eu observo a tua lei, eu sou mais inteligente que os mais velhos. Eles acham que sabem mais. Mas eu, amém, sou mais inteligente que eles, sou mais forte que essa pessoa. Então, Davi está dizendo algo, ele está dizendo assim, irmão, que bênção é servir a Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Amém, nós precisamos restaurar essa atitude em primeiro lugar. Em primeiro lugar, antes de tudo, nós precisamos voltar a essa realidade. É uma honra, é um privilégio andar com Deus e pensar que Ele diz assim, eu tenho um plano maravilhoso para a tua vida. Amém. Onde Deus olha e diz assim, eu tenho um plano, amém, o meu amor por ti está aí, amém, eu não preciso mais, amém, se essas alturas do campeonato está questionando, amém, a prova no Calvário, eu te amo, amém.
estupidamente, amém, grandemente, amém. E aí ele diz, fruto desse amor, eu montei um plano para a tua vida. Vai estar no meio do caos, mas se tu seguir, o que eu vou te dizer? Eu vou te fazer próspero, abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, amém. Tu não vai ter as enfermidades que havia no Egito, tu não vai ver, amém, aqui eu vou te prosperar, tu vai vencer os teus inimigos, você vai fazer assim. Se o meu povo me escutasse, eu vou fazer isso. E aí ele diz assim, e ele faz e alcança você, e diz assim, como se fosse uma coisa boa. Amém. Porque o homem se desviou do mal e está colhendo tudo isso por ter andado longe de Deus. Mas Deus criou as coisas boas. E Ele está dizendo, eu vou te dar uma chance, eu vou te dar a oportunidade de, no meio desse caos, vou te mostrar o caminho de novo. Amém? Para uma vida próspera, abençoada, para cumprir teu chamado na terra, para chegar no final do dia. Amém? Que bênção, completei a minha carreira. Amém? Venci. Amém? Bênção. Amém? Então Deus tem um plano. E Deus olha assim, o plano de Deus é a expressão dele de amor. Eu estava comentando com a minha esposa, ela planeja, ela pensa, medita o dia, a semana toda sobre as crianças, sobre como vai fazer, como vai projetar as brincadeiras, a instrução, como vai fazer, e os detalhes da ilustração, dos projetos. Então, ela tem assim algo, e o coração assim, abençoar, e amém, ver assim, as crianças crescerem. Assim. Então, o que acontece? Só que ela não está lá. Então, qual é o desafio? É transmitir o amor dela pelas crianças e todo o plano dela para quem vai dar aula. Então, é só uma ilustração. A pessoa que vai dar aula, ela tem que captar o coração e as instruções no detalhe, porque se ela não fizer exatamente como, primeiro, captar o coração e exatamente no detalhe, o plano maravilhoso que ela tinha, ela não vai se dar. Porque você pega e fala assim, não, é o seguinte, não, é legal, eu sei, eu vou fazer assim, isso aqui eu não concordo. O que acontece? Você deixou de expressar a riqueza do coração, do plano. Então, o que acontece? É mais ou menos isso. Deus tem um plano maravilhoso. Amém? Maravilhoso para nossas vidas e inclui todas as áreas da nossa vida, todo o tempo, toda semana, 24 horas. Ele tem 500 mil detalhes e coisas maravilhosas preparadas para nós. E Ele quer que através da igreja Ele escolheu a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então, o que acontece? Se você quiser experimentar no detalhe tudo o que Deus é, você vai ter que prestar bem atenção no detalhe. Cada aspecto é importante para nós. Amém? Cada detalhe é importante para Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos, e eu queria que você entendesse esse pequeno exemplo que eu dei. Nós estamos perto ali, Romanos 11. Primeiro, a expressão desses homens, dessas mulheres, quanto às coisas de Deus. Romanos 11, 33 fala, Paulo, um homem estudado, amém, conhecedor de várias coisas, ele diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele está louvando e celebrando a grandeza da lógica de Deus. Amém. Bênção. E ele diz, quem conheceu a mente do Senhor? Ele está dizendo assim, Deus, eu fico de boca aberta com a tua sabedoria, com a maneira como tu conduz as coisas. E ele diz assim, quem é que deu primeiro isso para ele? Não, ele é. Ele é a origem de todas as coisas. Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Então, o que faz você mudar o teu apetite e ter fome de conhecer a Deus, de ler as Escrituras, de meditar nas coisas de Deus, é porque você descobriu e teve a revelação que a melhor coisa possível que aconteceu na tua vida é que tem um Deus que trabalha por você 24 horas. Amém? Essa é a melhor coisa que tem, que nós vivemos. É um presente. Amém?
O Evangelho é boas novas. Amém? A salvação é tremenda. O presente de Deus. Deus nos abençoou com as coisas mais preciosas. Amém? Suas preciosas e muito grandes promessas. Deus nos visitou. Deus alcançou. Amém? No nosso caos. E Ele veio e nos deu vida. O inimigo veio roubar, matar e destruir. Mas Ele veio trazer vida e vida em abundância. E quando Ele pensa sobre nós, Ele pensa sobre o nosso corpo. Ele pensa sobre o nosso relacionamento. Ele pensa sobre o nosso futuro. Sobre o nosso chamado. Sobre o nosso trabalho. Sobre a nossa finança. Sobre o nosso... Amém? Tudo, Ele pensa em tudo. Deus pensa em tudo. Amém? Como você traduz essa ideia de que Deus pensa em tudo? Porque Ele tem estatutos, preceitos, normas, regras, juízos, testemunhos, instruções para todas as áreas da vida. Se atentamente nós tivermos o cuidado de observar todos os detalhes do plano, você vai ter a bênção de todo o plano. Então, por que tantas leis e regras e estatutos, instruções e dicas? Isso é o amor de Deus dizendo para você, se você fizer assim, a tua construção vai ficar maravilhosa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. O que Deus faz? Nós já chegamos à conclusão que tudo que nós botamos a mão, nós estragamos. Amém? Porque o inimigo, nós somos sujeitos e suscetíveis às paixões da nossa carne e o pecado em todo o mundo. Então, agora Deus diz assim, eu tenho um plano maravilhoso para a tua vida. Tudo que você pode pensar. Eu pensei em todos os detalhes. Futuro, pensei na idade. Eu sei a tua idade. Amém? Esses dias eu estava lendo a história de Moisés. Amém? Uma das coisas, uma das partes que me toca. Final do livro de Deuteronômio. A hora de ir embora, a Bíblia fala, e Moisés, com 120 anos, morreu aos 120 anos. 120 anos. Amém. 120 anos. E ele diz assim, não se escureceu os seus olhos. Nem se lhe abateu o vigor. Então é o seguinte, Deus, tu tem um plano para os meus olhos e para o meu vigor. Eu não vou ficar me arrastando quando eu for velho. Então é o seguinte, sim, eu tenho plano para tudo. Eu tenho plano para tudo. E o que nós vemos nas Escrituras são pessoas que viveram certos aspectos das Escrituras e estão experimentando o que aconteceu. Moisés andava na presença de Deus. Alguma coisa respingou que afetou na maneira como ele viveu. Ele viveu 120 anos e ele não escureceu os olhos. Amém. E as pessoas... Eu tenho ouvido falar sobre essa ideia. Depois dos 50 anos, a tendência dos olhos é começar a afetar a visão. A gente sabe, todo mundo diz. Começa a dizer, catarata, é aquilo, é Foz do Iguaçu, aquelas coisas todas. Tem tudo que acontece, porque tem doença aqui, começa a escurecer os olhos, começa a ver isso, começa a acontecer. E aí o que acontece? Pá! Eu tenho um Deus grande, um Deus que me ama, que diz assim, teve um homem que andou na terra, que viveu 120 anos e os olhos não se escureceram. Eu falei assim, Deus, nós temos algo, eu preciso aprender algumas coisas, Deus. É assim que eu vou ler as Escrituras. Deus está pensando em todas as áreas da minha vida. Ele diz assim, Deus, o seguinte, nós precisamos conversar o que aconteceu com a vida de Moisés. Porque eu quero esses olhos abençoados, amém. Eu quero esses olhos abençoados. Amém? E aí o que Deus diz? Seja feito conforme a tua fé. O que a tua fé diz? Você quer receber e acolher as regras de Deus para essa área, você vai ver os benefícios de Deus para essa área. Então o que Deus vai dizer assim? Quer operar nessa área? Eu vou assim, é como se Deus está dizendo, eu estou precisando de exemplos na terra de pessoas que expressam todo o meu plano glorioso em todas as áreas, também em todos os contextos, em todas as situações. E aí Deus diz assim, só que tu vai ter que seguir certas regras. Tu vai ter que parar de fazer isso. Deus, eu pensei que era brinde, amém, que vinha como parte da grande obra que tu fez na cruz por mim e que eu não precisei fazer nada e eu não quero fazer nada. Eu quero só se eu não tiver que fazer nada. Sim, mas se tu continuar não fazendo nada,
O não fazer nada é o que tu está vivendo, e tu está desobedecendo leis espirituais que estão causando esse problema nos teus olhos, no teu vigor, nas tuas finanças. Essa é a regra que nós temos que entender. Não fazer nada significa que nós estamos praticando princípios que são contrários ao que Deus instruiu, que se nós fizermos os princípios de Deus e aplicarmos as regras de Deus, nós vamos viver por eles. A Bíblia, no Salmo 19, Davi diz assim: em os guardar a grande recompensa. Então, olha o que nós estamos vivendo. Deus, mas Deus, eu queria essa bênção, mas eu não queria mudar de vida. Eu falei assim, mas não tem condições. Porque não é uma questão de mudar de vida, não é um fardo. A questão é, se tu continuar fazendo o que tu está fazendo, tu tá implementando na tua vida um princípio que não foi o que eu criei. Então eu não tenho como dizer para ti que tu pode fazer o que tu quiser e as coisas vão funcionar. Você vai ter que seguir os meus planos. Amém? Faz sentido isso para os irmãos? Seguir os planos de Deus não tem nada a ver com servir um Deus ditador e seguir regra. Amém? Legalismo. Amém? Tradição. Amém? Que horror, é uma frieza seguir a Deus. Não, nós estamos vendo que quem segue a Deus e faz o que Deus faz, ele faz de coração, porque ele enxergou um segredo. E meu irmão, eu lembro de novo, a pérola preciosa, o tesouro escondido, que alguém encontrou o tesouro escondido, ele vende tudo que tem, nada mais me interessa, senão o reino de Deus e como o reino se manifesta na minha vida. Nada mais me interessa. Amém? Porque eu encontrei a pérola preciosa. Então, é muito difícil você chegar para alguém que teve um encontro com Deus e dizer assim, você é um legalista, você não sabe o que você está falando. Esse Moisés teve um encontro na sarça e viu a glória de Deus. E teve um momento que Deus diz assim, fala a rocha e ela vai dar água. E de alguma maneira, na jornada de Moisés, ele estava irritado com alguma coisa, ele já não cabia mais essa irritação, esse descontrole dele. Ele falou assim, porque tu te perdeu ali e não me glorificou. Ou seja, vejam as vossas obras e glorifiquem, porque tu agiu na carne. Porque nessas alturas do campeonato, tu já devia saber que tu não pode agir assim, Moisés. Por quê? Então eu não quero ser líder, porque senão eu vou estar todo restringido. Não, eu quero ser líder, porque ali eu vou andar na bênção de Deus. Amém? A única coisa que precisa é a gente dizer assim, Deus, me ensina os teus caminhos, a sabedoria, a inteligência dos teus caminhos. Esse homem que viu grandes coisas, nesse último capítulo de Deuteronômio, diz assim, Moisés, é o seguinte, sobe no monte e olha tudo. Mas que bênção, ele subiu no monte e viu toda a terra prometida. Então os olhos dele estavam bons. Deus, eu tenho base bíblica para crer nos meus olhos. Eu quero bons olhos, Deus. Amém? Bons olhos. Sabe o que pode incluir bons olhos? No momento que você vê que é fruto do amor de Deus te dar uma visão abençoada, e é isso mesmo, você precisa ver o amor de Deus para você. Isso aqui é Deus. O que está incluído? Você tem que estar disposto a dizer assim, Deus agora vai te dar algumas instruções. Cuida disso, come essa comida que tem vitamina, faz assim, amém? Evita isso, te controla um pouco mais de tempo. Como é que se diz? Alguns desses problemas é ficar muito tempo em cima de tela. Então, o que acontece? Tu tem que estar disposto a ajustar a tua vida, seguir meus planos e as minhas ordenanças, porque no momento que você seguir certos princípios, a bênção de Deus nessa área vai manifestar na tua vida. Então, uma pessoa que teve um encontro com Deus, o que ela é? Ela é faminta por Deus. Amém? Para descobrir o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo de Deus. Amém? Eu prossigo para o alvo e você começa a ler as Escrituras. O teu apetite agora é outro. Amém? Quando as pessoas te chamam, fazer
coisas que você antes apreciava, você diz assim, amém. Meu prazer está na lei do Senhor, porque eu achei um tesouro. E eu, com alegria e revelação, estou abrindo mão de algumas coisas, estou ajustando a minha agenda, ajustando minhas prioridades, para que eu possa aplicar essas novas regras, estatutos, preceitos e princípios, porque Deus me ama e tem um plano glorioso, eu quero ver na minha vida e no meu futuro essas coisas de Deus se manifestando na terra. Amém? E aí quando você vê o salmista dizendo, quanto amo a tua lei, teus preceitos são maravilhosos, teus justos juízos, eu te louvo, Deus, por todos os teus juízos. Então, quando Deus revela algo para você, Ele diz assim, não faz assim e faz assim, você diz assim, pensa, Deus me deu uma sabedoria. Uma das coisas mais preciosas, que para mim, é quando eu estou no meio de uma enrascada, Deus me dá alguma dica. Amém? E Deus fala comigo, coisas simples que seja. Eu assim, eu tenho algo. Deus está no comando e está me navegando comigo aqui. Amém? E aí você olha e diz assim, sim, mas isso aqui, e que isso aí vai ajudar. Não, isso não é a minha parte. A minha parte é que eu clamei ao Senhor e Deus falou, faz assim. E eu vou lá e vou fazer assim. Amém? Eu vou fazer assim. Amém. Como vai se dar, essa não é a tua parte. Descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha junto com o plano de Deus. Amém. E meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos cuidar, nós achamos que as Escrituras e o Espírito Santo de Deus são inimigos. Ok? Tem aqueles que seguem o Espírito e aqueles que seguem a palavra de Deus. Amém. Amém. Eu nunca vi. Amém. Como dá? Amém. Eles são parceiros. Eles trabalham juntos. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito de Deus, homens santos ungidos. Então, o que acontece? O Espírito Santo de Deus trabalha junto com a palavra de Deus, ele diz assim, faz assim, e o Espírito Santo de Deus dá poder, revela, amém, revela o coração de Deus para certas coisas. Então, o que eu gostaria de dizer, meu irmão, quando você mudar a tua atitude em relação a Deus, é dizer assim, Senhor, fala comigo, teu servo ouve, e você começa a ter apetite por um banquete celestial. As coisas desse mundo não têm valor. Preparas uma mesa e você, amém, se alimenta da verdade das coisas de Deus. Jesus usa essa expressão, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Amém. Meu irmão, é impossível você achar que Deus cozinha mal. Amém. É impossível, isso não cabe nas Escrituras. Deus é perfeito, maravilhoso, mas a comida dele é complicada. Se ele diz que a minha comida, o meu prazer, o que nutre a minha vida é ouvir a voz de Deus e obedecer, você muda a tua lógica. Amém? Então, meu primeiro ponto nessa manhã, nós precisamos mudar a nossa cabeça. Amém? Nós precisamos mudar a nossa cabeça. Quando alguém diz, é um privilégio, amém, abandonar tudo por causa do Evangelho. É um privilégio. É um privilégio. Deus escolheu no céu. Ele diz, eu tenho um plano para a tua vida, meu filho. Amém? O meu filho precioso, o único, morreu na cruz, derramou um sangue precioso, e o céu inteiro está a teu dispor anjos, a minha palavra, o Espírito Santo, porque eu tenho um plano glorioso para a tua vida. Isso é uma honra e é um privilégio. Amém? E a única coisa possível, a única reação possível é dizer assim, Senhor, amém, fala, amém. Ou seja, o coração de rendição e de valor que você tem em relação às coisas de Deus faz você estar pronto a obedecer. Amém? Amém? Deus chama Sansão. Sansão, tem um plano para a tua vida. Amém? Você vai ser fortão. Sansão vai ser fortão. E eu vou te usar para libertar as pessoas. Só que não pode beber vinho. E não pode cortar o cabelo. Deus sempre coloca algo no caminho. Amém. É impressionante. E nós estamos querendo viver algo sem nenhuma restrição. Você já imaginou o fortão Sansão bêbado, o estrago que ele ia fazer? Amém. Eu estava imaginando. Amém. Eu estava com Deus e disse, Deus, eu não entendo toda a lógica, o que está por trás disso, mas que não ia combinar, não ia combinar.
Sansão, bêbado, forte. Amém? Aí, no Novo Testamento, Deus fala dos presbíteros, não seja dado ao vinho. Uma força espiritual que você tem sobre outra influência. O que é uma coisa que hoje em dia, amém, está liberado. Né? Porque nós queremos a bênção do que Deus tem sem mudar em nada a nossa vida. Porque nós entendemos que restrição como algo bom, Deus está colocando restrição como algo maravilhoso. Eu estou afinando, eu estou refinando a tua vida porque eu vou fazer algo glorioso na tua vida. Então, olha o que aconteceu com a vida de Sansão. Eu acho impressionante que ele podia ter, facilmente, ter oportunidade de ter, amém, ingerido bebida forte, como a Bíblia diz. Mas o valor que você dá ao dom é o tamanho da tua disposição de restringir algumas coisas. Eu acho uma bênção. Né? Imagina, ele carrega, olha só, ele carregou algo. E meus irmãos, todos nós, se você quiser tocar em algumas coisas de Deus, tem áreas na tua vida que tu vai ver se Deus me pediu isso. Eu não faço isso, eu não faço isso, eu não faço isso. Porque é parte do treinamento que Deus tem para a nossa vida. Eu também acho impressionante com o tamanho da sabedoria que Daniel tinha para operar em níveis da corte mais importante do planeta. Ele não comia certas comidas. Não comia certas comidas. Então, o que acontece, meus irmãos? Faz parte do plano de Deus para aguçar, e olha o que acontece, o ouro se refina no calor. Você tem coisas na nossa vida que nós temos que dizer não. Não porque são ruins, porque são especiais, porque Deus está ajustando a nossa vida, porque Ele quer derramar coisas preciosas em nós. Então, uma das instruções que nós precisamos ter, pela visão, nós temos que ter coisas na nossa vida que nós dizemos não. E para mim, uma das áreas que nós precisamos considerar a lógica de Deus, a área de nutrição na Bíblia, ela tem muitos versículos sobre comida. Tem muita coisa sobre comida. Todo o contexto que a Bíblia fala que identificava o povo de Israel separado, uma das coisas é a comida que eles comiam. E meus irmãos, Deus sabe de comida. Ele criou a plantinha, amém? Ele criou a planta, Ele criou a vaca, Ele criou o pasto, Ele criou o céu, Ele criou a terra, e Ele sabe o que você precisa comer para você tirar o melhor que você precisa para a carreira que você tem na tua vida. Para Sansão, ela não bebe esse tipo de comida, de bebida. Sendo bem simples, para Adão e Eva, não come essa fruta ou esse fruto. Para Daniel, não come certas coisas, porque isso vai aguçar e vai atrapalhar o teu senso e vai ser ruim para ti. Ou seja, aí ele começou, se você tem visão, aquilo ali não é um problema, aquilo ali, amém, é uma honra, que diz assim, Deus, amém. Então hoje nós vivemos nessa época, amém, nós somos todos contaminados, nós devíamos ouvir os planos de Deus para essa área também de comida. E exercemos algumas coisas, alguns sensos, né? Como um privilégio, amém? E não como um problema sério. Tudo quanto fizer, seja em palavra, seja ação, fazer de coração, honrando a Deus. Esse é o meu primeiro ponto, então. O segundo ponto está em Filipenses 2. Então, o primeiro ponto, só para destacar isso, nós precisamos mudar a nossa visão em relação às coisas de Deus, em relação aos mandamentos e à lógica de Deus. A lógica de Deus, de novo, não faz muito sentido, meu irmão, você dizer assim, Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a tua vida e Ele tá dando todas as instruções para você. Assim, 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 porque esse plano vai se manifestar. E aí você diz assim, Deus, eu concordo contigo sobre essa parte aqui, mas essa parte não vai dar, tá, Deus? Eu falei assim, tudo bem. Só que é o seguinte,
O meu plano maravilhoso ficou meio plano. O meu plano só vai poder se manifestar se você obedecer todos os detalhes do plano. Esse é o meu plano. Deus jamais vai recompensar a desobediência. Realmente precisa cair dentro de nós essa semente. Que Deus não pode, e não faz sentido Ele recompensar a nossa desobediência, não faz sentido. Porque, pensa bem, meu irmão, Deus te ama maravilhosamente e Deus prova para isso. Ele é a mente mais perfeita. Paulo celebra a inteligência de Deus. Davi honra e diz, Senhor, me dá essa inteligência. Então, e aí ele diz assim, faz assim e não faz assim. E aí, o que acontece? Deus, eu vou fazer assim, isso aqui eu não tenho tempo, tu vai entender, né? Isso aqui não pode. Eu falei, Deus olha do céu e diz assim, sim, mas aí não vai ser meu plano mais. Mas não é mais meu plano. O meu plano maravilhoso que eu tenho envolve todas essas particularidades. Aqui. E se tu atentamente prestar atenção e fizer exatamente, o plano todo vai se manifestar. Então, olha como acontece. Jesus entrou na terra e diz assim, seja feito conforme a tua fé. Então você olha as escrituras, as ordenanças de Deus, e você diz assim, Deus, sinceramente, eu só queria passar de ano, Deus. Me dá um 7 só na minha vida. Sabe como você faz? Você já foi aquela pessoa, não sei, em alguma cadeira, eu só vou fazer o necessário para passar de ano. Não tem nenhum interesse nessa cadeira. Amém. Ninguém fez isso aqui nunca na vida? Amém. Tipo assim, Deus, só o mínimo necessário porque eu preciso fazer isso. O que nós fazemos com Deus? Na área de comida, Deus, assim, ó, sabe que eu gosto de o mínimo necessário para mim não pecar. Mas não inventa muito mais nada. Eu falei assim, mas eu tenho um plano maravilhoso para a tua saúde, para o teu físico. E você vai precisar. Amém. Deus, eu tenho uma fraqueza, Deus. Eu gosto de comer porcaria, Deus. Deus olha do céu e diz assim. E aí você vai a Deus e diz assim, mas eu queria esses olhos de Moisés e esse vigor de Moisés. Eu falei, meu filho, não dá. Se tu não seguir esse plano, vamos dizer, essa é a única maneira, ele é um plano perfeito, tem que seguir dessa maneira, posso restaurar essa realidade na tua vida. Eu falei, tá, então, isso aí me impede de ir para o inferno ou para o céu? Não. Então tá, amém. Deixa. Amém. E aí nós vamos na nossa vida, fazendo o mínimo necessário quando Deus tem um Senhor de um plano maravilhoso para a nossa vida, que inclui todos os detalhes possíveis da nossa vida. E aí Jesus entra em cena e diz assim, seja feito conforme a tua fé. Se tu creres, o que implica a fé? Se tu crê que esse é o coração de Deus, então age em cima disso e é isso que tu vai ter. O ponto central no plano glorioso de Deus é que é um plano com instruções. Que se você quiser o resultado do plano de Deus, você vai precisar obedecer. Mas não como um fardo, com uma visão gloriosa. Assim, Deus, se eu fizer assim, se atentamente ouvir, você vai ter... Se você olha Deuteronômio 28, é impressionante tudo que tem. Então, uma das coisas que tem que ficar... parece que a gente sabe, mas não está muito marcado na nossa vida. Que nós entendemos que a nossa visão do Evangelho é assim, se eu fizer ou não fizer, eu tenho direito à bênção igual. Deus não vai não me dar uma bênção. Não, Ele não vai dar uma bênção, porque esse é o plano de Deus. A bênção, para se manifestar, você precisa fazer certas coisas.
O que nós estamos procriando no meio da igreja? Você pode desobedecer, mas a bênção está garantida. Nós estamos procriando isso, que está ok desobedecer. Então, é uma coisa talvez simples, que nós sabemos por instinto, mas na prática nós não queremos, queremos fechar os olhos para não entender. Deus jamais vai recompensar a desobediência. Jamais. Então, quando você diz assim, Deus, eu sei que eu preciso ler a Bíblia, eu preciso fazer isso, mas tu vai entender, eu estou com pressa. Eu falei assim, não, é tu que precisa entender, que a bênção decorrente da tua obediência, de honrar esses valores, eu não vou poder repartir. Porque senão, nós criamos um evangelho que nós queremos as maiores bênçãos de Deus, e não tem por que pregar, porque não importa o que você fizer, todos os caminhos levam a Roma e você vai estar tudo na mesa. Deus vai usar da sua misericórdia. Amém? E uma das coisas que Deus tem me alertado recentemente, a minha misericórdia é para segurar a punição, mas a minha misericórdia não significa que eu vou abençoar a desobediência. Porque o que acontece? A desobediência de princípios bíblicos faz a gente pecar e começar a deteriorar de novo as coisas que o pecado está fazendo. Então, o que a misericórdia faz? A misericórdia de Deus faz com que o Senhor dá um tempo. Ele não quer que as pessoas se percam e sofram as consequências de andar longe de Deus. Agora, nós temos que cuidar. Misericórdia não significa que eu posso desobedecer e na bondade e na misericórdia de Deus vai me abençoar igual. Amém. Muda a nossa vida se a gente souber isso, meu irmão. Ao eu dizer isso, nós estamos dizendo que Deus é ruim, é perverso, é malvado, é exigente, é um ditador, é um legalista. Não. Nós acabamos de dizer, para o plano se cumprir, você vai ter que fazer certas coisas. Por que Deus abençoaria a desobediência? É totalmente fora da inteligência e da lógica dos princípios de Deus. Porque daí o que acontece? Deus está estimulando desobediência e um certo relaxamento com as coisas do reino. Então, o que Davi descobriu? Davi descobriu o seguinte, que é um privilégio acessar os segredos de Deus. O segredo e a intimidade de Deus são para aqueles que o amam. O que o segredo está dizendo? Coisas preciosas, amém? As preciosas e muito grandes promessas, elas estão disponíveis, mas você tem que valorizar isso. Então, o que Deus está fazendo? Quando Ele fala conosco, nos dá instrução, nos ensina, nos corrige, nos abençoa, nos ajuda, é o amor dele dizendo assim, ó, meu filho, se você fizer isso aqui, você tem que olhar a visão de Deus. Meu filho, vai, amém? Persevera, continua, amém? Não desanima. É um Deus, um bom pai, torcendo por nós, dizendo, é como se Deus olhasse José, não desanima, fica firme, José. Amém. Eu tenho um plano glorioso. Amém. Nem olhos viram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama quando Deus diz assim, não faz assim, você vai precisar pedir perdão e se arrepender disso. Você tem que amar isso, porque é o amor de Deus que está te ajudando, amém, a enxergar diferente. Então, é uma palavra simples para nós, mas ela muda a nossa vida se nós entendermos. Deus jamais fez, jamais fará, Ele jamais vai abençoar e recompensar a desobediência. Jamais. Você pode dizer assim, Deus, mas eu não sabia. Sim, o fato de tu não saber, você não pode estar não colhendo as consequências do pecado, mas você não está na bênção por causa disso. A bênção só existe quando você valoriza Deus de tal maneira e você leva a sério Deus em cada detalhe. Aí Deus pode então manifestar os planos dele na tua vida. Então, quando Davi diz assim, quanto ama a tua lei, a minha meditação o dia todo, ele descobriu um segredo. Quando você lê a Bíblia, vai na igreja, medita nas coisas de Deus, e Deus diz assim, ó, se tu controlar a tua língua, não murmurar, segurar a tua língua, não falar a palavra torpe, só isso. Você é considerado uma pessoa, para os olhos de Deus,
amadurecida, desenvolvida, e você está pronto para toda boa obra. Ele vai dizer, então o que você faz? Deus, eu vou controlar minha língua. Simples. Pessoas de visão que entenderam o presente de Deus, entendem a colheita por trás de controlar a língua, meu irmão. Pessoas de visão que olham um Deus maravilhoso, quem sou eu no século 21 em Porto Alegre, amém, numa cidadezinha aqui, nascido da família tal, poder ter acesso a essa pérola, que diz assim, controla a tua boca e tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Eu falo assim, Deus, é lógico que eu vou trabalhar nisso, me ajuda, Deus, me dá graça, aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhar com você e você vai trabalhar nessa área. Amém. É isso que Deus quer. Trabalha. Por quê? Olha só, porque Deus, no seu amor, está dizendo, muito do que você está colhendo na tua vida, no teu corpo, na tua saúde e tudo mais, é fruto dos teus lábios. Você amaldiçoa a ti mesmo. E Deus está dizendo, você vai ter que controlar isso aqui. Não sou eu que estou fazendo isso, não é nada, nem ninguém, não adianta achar culpado. É a tua própria boca, e você está falando coisas, e existe vida e morte. Então controla isso. Porque eu tenho coisas boas para fazer na tua vida. E aí você vai assim, Deus, eu preciso levar a sério isso. Aí o que você faz? Prioridade na tua vida. Eu vou, pela graça de Deus. Amanhã, e você não está preocupado com os outros. Ah, mas olha aquele fulano de tal lá, que tu está abençoando, e olha a boca suja dele. Você, olha, você não sabe nada do que está acontecendo. Amém? Esses dias eu vi uma reportagem, alguém ouviu, na verdade uma manchete dizendo assim, os top que tem no mundo, as grandes celebridades, eles estão tudo, amém. Você não sabe a miséria que são eles. E nós estamos querendo seguir pessoas e tudo mais, fazendo. O que Deus quer de nós é o seguinte, você tem que ser melhor que você de ontem. É só isso. Não interessa mais ninguém, não interessa nem a tua esposa, nem teus filhos, ninguém. É você e você. É Deus, o eu de ontem. A tua esposa tem que dizer assim, eu achei uma coisa estranha, Tito não estava fazendo aquele negócio assim. Trabalhando no meu plano glorioso que Deus tem para a minha vida. Amém? É isso? E aí cada um cuida do seu nariz. Cada um cuida daquilo que Deus está falando, o Espírito Santo está personalizando, porque cada um é único diante de Deus. Então, o que nós fazemos? Primeiro, nós não gostamos, achando que é um monte de regra, e segundo, nós estamos pregando para todo mundo, dizendo, amém. E Jesus dá essa dica, daquela parábola do publicano, do fariseu, que o outro diz, graças a Deus que eu não sou que nem todo mundo. E o outro disse, Senhor, você é propício a mim. Ele se humilhou diante de Deus. Me perdoa, me dá sabedoria. Ou seja, você olha para você. A palavra de Deus é para você somente. Depois que você exercitar essa virtude, você talvez não precisa nem falar, mas as pessoas vão ver. E aí você pode justificar certas coisas. Amém? Então, Filipenses, nós estamos indo para Filipenses. Nós temos que ir andando. Então, eu não quero ser simplista, nem não entender o que todo mundo passa, mas eu não posso dizer que se você continuar desobedecendo ou levando assim, pensa assim, meus irmãos, tem coisas que Deus ama, ok? Tem coisas que Deus tem prazer, tem coisas que Deus alerta, quando você tomar a ceia, você cuida, essa é a razão porque estão muito cansados, Deus alerta, cuida, não faz assim, porque você não está discernindo o corpo. Ele alerta, dizendo assim, se você não perdoa, você está sendo atormentado. Então, você pode dizer assim, Deus, na verdade eu tenho a minha fé contigo, com Deus. Né?
Você pode ter a tua fé com Deus, o teu acordo com Deus. Mas se o teu acordo com Deus não implica fazer o que Deus te pediu naquela área, você vai ter o teu acordo com Deus sem a bênção. Amém? Não é um bom negócio. Amém? Não é um bom negócio. Então, sem querer, amém, pressionar mais do que deve, eu gostaria que pelo Espírito de Deus essa palavra entrasse no nosso espírito e não achássemos que nós podemos não fazer coisas que Deus pedir e estar esperando, tendo a expectativa da bênção de Deus. Ela não vai vir. Porque Deus não vai estragar todo o plano dele. Amém? Então, Filipenses 2 é o outro texto que diz assim. E ele fala, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E nós precisamos ter a mesma lógica, nós precisamos ter a mesma atitude. Amém? Precisamos ter a mesma atitude. O pai estava feliz com o filho. Esse é o meu filho amado, em que a minha alma se alegra. Aí Jesus na terra diz assim, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Amém? Eles pareciam que não estavam brigados. Amém? Eles estavam, amém? Era uma bênção, era uma oportunidade, era uma vida. Amém? Servir a Deus é uma bênção. Servir ao Senhor com alegria, celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, entrai por suas portas com ações de graça. É uma bênção andar com Deus. Amém? Eu acho que a igreja tem feito um mau trabalho de celebrar e considerar um privilégio andar com Deus. Amém? Ela tem demonstrado que é uma coisa pesada, complicada, que na verdade eles fazem porque tem que fazer, mas estão de olho, na verdade, na recompensa da vida. Se ele pudesse, amém, estariam fazendo outras coisas. Amém, é uma bênção. Amém. Amém. Deus é muito bom e Deus é maravilhoso. Ele diz assim, esse mesmo sentimento que ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E olha só o tamanho do esvaziamento que ele fez. Amém. E versículo 8 que eu queria destacar. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aí Jesus está dando a seguinte dica. Vocês querem ver o que eu tenho reservado para vocês? Vocês têm que fazer como Jesus. Jesus é o nosso mestre. Ele diz, ele abriu mão de certas coisas, ou de direitos, ou de dever, o que for que seja, para fazer a vontade de Deus. E aqui é a conexão. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Então, aquele que anda humildemente com Deus e conhece a grandeza de Deus, e a Bíblia fala, é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Então, olha só, Hebreus, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e Ele é galardoador dos que o buscam. Então, você chega assim diante de Deus, e o que agrada a Deus é um coração de fé, pessoas humildes que estão dispostas, sabem a grandeza de Deus, que vão ouvir a voz de Deus e vão obedecer. Amém? E a Bíblia fala que Ele é galardoador daqueles que buscam. Então, essa é a lógica que Jesus operou na terra. Jesus andou na terra com esse princípio, andando humildemente com Deus, obedecendo a voz de Deus em todos os detalhes. Amém? Em todas as áreas. Ele ensinou para Pedro, porque Pedro, ele entendeu o coração de Deus num assunto e não entendeu no outro. Jesus está dizendo assim, Jesus podia ter ficado feliz com a revelação, e chateado com a outra, mas Jesus estava mostrando, Pedro, nós vivemos numa outra realidade, nós estamos aqui, os planos de Deus são melhores do que você acha, que os teus planos. Amém. Convém-vos que eu vá, né? Ele monta toda a história e a lógica, a vontade de Deus sempre é melhor, ela é mais fácil, ela é o caminho mais glorioso, é o caminho mais curto, é o caminho mais abençoado, é o caminho mais proveitoso, é o caminho mais, amém, é a melhor coisa que tem. Amém? Então daí você vê essa história, que ele foi obediente. Tem uma tradução que fala, ele se humilhou ao ponto de obedecer. Essa é a realidade que nós temos. Andar humildemente com Deus é
você continuamente se rende no momento à sabedoria superior de Deus e obedece, faz o que Deus faz. Então, o que normalmente acontece isso? Andar com Deus, humildemente falando, significa que todas as situações que você se apresentar, vocês têm que fazer o que Deus pede naquela situação. Então eu estava... Você já sabe, lembra essa história? Né? A história do Alexandre o Grande. Não sabe se foi atribuído a ele, mas é uma história que dizem ser verídica, mas de qualquer forma, é uma parábola, uma boa ilustração, que diz que ele era um grande imperador, ele era Alexandre o Grande, então tinha moedas de ouro com a cara dele, hoje até acho que se encontra ainda. Mas ele estava passando numa rua e tinha um pedinte, né? Alguém estava pedindo esmola, alguém pobre, extremamente necessitado, e essa pessoa não tinha, ela não tinha nem o direito, nem a vontade, não tinha direito a nem olhar para ele, levantar a mão. Pediu uma esmola. E Alexandre, o Grande, ele entrega, joga para moedas de ouro. Totalmente desproporcional à necessidade daquela pessoa. Ele dá. E um dos assessores, normalmente o Judas que anda junto dos discípulos, ele diz, podia ter poupado isso e dar, né? Um que chega e diz assim, tu podia ter dado moedas de cobre, ou moedas de menor valor, coisas de segunda categoria, você podia ter agido sem excelência nessa situação, porque essa situação não demandava excelência, porque uma simples moedinha de cobre cobria a necessidade da pessoa. E aí ele fala o seguinte, cobria a necessidade dele, mas não cobria a minha necessidade de viver com excelência. Então, olha só, obediência não é só uma coisa que você faz, porque quando você entende o coração de Deus, você dá sempre moeda de ouro em qualquer situação. É isso. Porque você não age em função da situação. Essa situação eu posso aliviar na minha fé. Essa situação aqui, pastor, se eu soubesse o que essa pessoa me fez, eu posso ser menos cristão para ele. Essa situação, assim, pastor, eu já estou mais avançado, já fiz muita coisa, então eu vou aliviar. O que faz esse coração humilde, temente a Deus, e entende, e que faz coisas não por cumprir uma regra. É como se nós muitas vezes somos assim, Deus, o mínimo necessário e só o necessário, porque é um fardo, amém, te seguir. Então, Senhor, assim que puder me liberar e eu receber a aprovação, eu estou livre. A mentalidade de Davi é o seguinte, Senhor, eu quero conhecer mais, eu quero ser mais excelente, eu quero poder, amém, expressar em várias áreas da minha vida a excelência do teu conhecimento, e aí Paulo usa essa expressão, ele diz, existe um caminho mais excelente para viver, amém? A excelência das coisas de Deus. Então o que você faz? Na segunda-feira você vive com excelência, você entrega na segunda-feira, no trabalho que você tem, com a pessoa que você vai lidar, você entrega sempre moedas de ouro. Porque tudo o que eu fizer, seja em palavra e seja em ação, eu faço para Deus e não para atender. A minha dedicação a Deus não está em função da situação que eu vivo, está em relação ao meu amor por Deus e cumprir os seus propósitos. É por isso que a Bíblia fala, sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Amém? Você vive o dia, você fala o dia, não importa se tem uma pessoa, 1000 pessoas, 100 milhões de pessoas, você entrega moedas de ouro sempre. Amém? Porque é quem nós somos. Amém? E é exatamente isso que faz. A nossa vida, ela é ajustada por revelação. Se você tiver atitude, é impressionante, as pessoas que iam até Jesus, eles sempre tinham o melhor de Jesus.
Amém? Que essa é uma das grandes desafios que nós temos, de andar nos caminhos de Deus e continuar nos caminhos de Deus. Amém? E ser abundantes e crescer. A vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais. Então, se você amava a Deus quando você tinha 30 anos, quando você tem 40, você está amando mais a Deus. E a tua vida está expressando que você tem mais áreas na tua vida onde o sabor do reino de Deus está aparecendo. Amém? Amém? Porque você se compara com você. Ontem eu era assim, hoje tem coisas de Deus se manifestando na minha jornada. E o meu terceiro ponto, então, meu primeiro ponto, nós precisamos mudar a nossa atitude. E eu estava com esse assunto de ouro na cabeça, meditando nesse assunto, porque Davi fala que os teus mandamentos são mais preciosos do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. Então, olha o que acontece. Olha, se você puder dividir, são 3 coisas que eu queria falar. Você descobre ouro na tua vida. Encontros com Deus são assim. Meus olhos se abriram. Eu descobri a preciosidade. Deus do universo me encontrou e me amou. Eu estava achando que eu tinha alguma coisa a ver. Não, eu encontrei a pérola preciosa. É como se você encontrou algo precioso de valor. E, meu irmão, trata Deus e as coisas de Deus assim. Os mandamentos, tudo o que você fizer em ação, é que você encontrou ouro. Quando você encontra ouro, ou você encontra Deus, a tua atitude em relação a essas coisas faz com que você seja alguém que sempre entrega ouro, sempre entrega o melhor. Esse é o meu segundo ponto. Sempre obedecendo, sempre ouvindo a voz de Deus, sempre liberando o que Deus tem. É impressionante, Jesus, no ponto mais agudo dele, de Senhor, se eu puder, amém, me libera dessa, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Porque ele sabia que a carne dele estava na pressão extrema, mas ele sabia que a vontade de Deus, e ele falou assim, pela alegria que lhe estava proposta, ele sabia que aquilo era importante acontecer. Mas seja o que tu queres. E no final do Sermão da Montanha, Jesus fala assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aqueles que fazem a minha vontade vão tocar nas coisas do reino. Eu creio, meus irmãos, com todo amor, tem muita vontade de Deus sendo descumprida no meio da igreja. É simples como isso. Nós estamos reinventando a roda e deixando de fazer coisas simples. É simples no reino de Deus. E nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor e à prática dessa realidade. E aí, então, o meu terceiro ponto, nós vamos ler Mateus 11, para a gente concluir. Eu estava vendo, eu vou tomar a liberdade de usar uma entrevista que eu ouvi. Essa pessoa estava falando do cenário, eu achei interessante a lógica dele. O cenário que nós estamos vendo, político, econômico, o mundo, do jeito que está acontecendo. E aí, as pessoas, eu gosto de ouvir certas pessoas como estão analisando o que está acontecendo no mundo todo. E aí, essa entrevistadora fez a pergunta, né? O que você recomenda, né? O que se faz, onde se aplica dinheiro, como você lida com o que nós estamos vivendo. E chegando na frase que ele diz assim, claro que não é só isso, mas ele disse, eu durmo melhor tendo ouro no meu portfólio, né? Ele disse assim, o que ele quis dizer? Eu descanso mais sabendo que eu tenho algo investido dentro de casa
que Ele passa por cima de qualquer adversidade, Ele vai estar ali comigo. É uma questão de confiança, de solidez e de coisas que você põe a sua confiança. E, meus irmãos, eu durmo melhor sabendo que Deus está comigo e a minha vida está plantada em cima de uma rocha. Nós precisamos voltar ao descanso da obediência. Nós estamos vivendo em épocas estressantes ao extremo, demandando da nossa energia, do nosso braço, da nossa força. A força humana, o que aconteceu nos últimos 2 anos, se eu não me engano, o dano que aconteceu mentalmente nas pessoas, fisicamente, em todos os níveis, amém, sugou de nós anos da nossa vida. Amém. E aí Jesus, de novo, o modelo diz assim, em Mateus 11, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, amém? Vinde a mim. E eu vos aliviarei. Meu irmão, não existe alívio em lugar nenhum. Amém? Parem de procurar aos pés de Cristo, o verbo de Deus, na presença de Deus, que existe descanso. É o único lugar. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar vocês. Só Jesus pode aliviar a nossa vida. E olha o que ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que ele está dizendo. Está bem claro aqui, acho que 6, 7, 8 vezes, dizendo assim, a resposta é Cristo. E o modelo que Cristo caminhou na terra, ele foi humilde, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até o fim. Então, o caminho do descanso e o caminho de sermos prósperos, e o caminho de guardarmos da pressão do mundo, o caminho de lidar com tudo que nós estamos lidando, o caminho da insegurança, o caminho da proteção, o caminho de tudo, é andarmos como Cristo. Ele vai aliviar e Ele vai dizer, faz como eu fiz. Essa é a parte boa. Anda humildemente com teu Deus e obedece. Amém? Em todas as situações, faz o que Deus te instruiu a fazer. Amém? Dá sempre o melhor. E vocês vão achar descanso para a vossa alma. E aí nós só mais 2 textos em Salmo, capítulo 3. Alguns textos aqui para a gente terminar. Lendo todos esses versículos e essas pérolas, amém, não tem como você não dizer assim, oh Deus, o fato de você ouvir a voz de Deus é um presente de Deus. Eu me vi orando nessa semana dizendo, Senhor, ouvir a Tua voz e trabalhar na minha vida para ser uma pessoa obediente é um presente que Tu me deu. Ser uma pessoa obediente é um presente de Deus, não é um problema. Porque significa que Deus se dispôs a abrir meu entendimento, revelar o seu Espírito, lavar os meus pecados, abrir o meu coração. O Espírito Santo trabalhou dentro de mim para Ele falar algo que vai me libertar e vai me levar para um caminho de bênção. E Ele quer de mim que eu aceite isso e faça o que Ele pede. Isso é puro amor por mim. E eu dizer para Deus assim, no meio de todo mundo, mas tu parece uma pessoa com um passo trocado. Amém. Assim, é uma bênção. Não importa o que todo mundo faz. A coisa mais importante é entender assim, Deus falou comigo e Ele prometeu fazer algo. E eu me sinto uma pessoa extremamente abençoada. E eu estava lendo, escrevi para Deus, estava dizendo assim, Deus, é um presente a gente chegar no ponto, a gente aprender a obedecer.
e ser bom nisso, porque a gente aprende obediência, a gente cresce em sabedoria e a gente anda no favor de Deus. Então é um privilégio. E sabe o que é tremendo? Nós pensarmos, Deus escondeu as maiores bênçãos da nossa vida na simples obediência. Está escondido. Então a gente vira, a gente lê a Bíblia, procura, pesquisa. Jesus falou com os fariseus e diz assim: vocês examinam as Escrituras, procuram, porque vocês querem experimentar da vida, e vocês, contudo, não querem vir a mim. Então Deus escondeu as maiores riquezas do planeta, as bênçãos, e prosperidade, e cura, e tudo, na obediência. Então, quando você descobre essa grandeza, você se sente uma pessoa extremamente abençoada, privilegiada por Deus de poder ouvir a voz de Deus. E aí você entende o coração de Davi. Davi diz assim: Deus, amém, eu não era nada. Aí você entende Jacó, que diz assim: Deus, eu passei assim com a mão na frente e outra atrás, olha aqui, eu estou aqui, Deus. Amém, eu não sou digno, é uma bênção. E aí Salmo diz assim, versículo 1: deito-me e pego sono, porque o Senhor me sustenta. Por que eu pego no sono e me deito? Porque eu estou seguro que o Senhor está cuidando das coisas. Amém? Estou seguro. Capítulo 4, versículo 8: em paz me deito, e logo pego no sono, porque tu me fazes repousar seguro. Esses 2 salmos foram escritos no meio de uma guerra, no meio da adversidade. Tinha gente se levantando para tudo que é lado. Amém? Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. E ele está dizendo assim: eu consigo repousar porque eu encontrei a pérola preciosa. Amém? E eu invisto a minha vida, eu monto a minha vida em cima da rocha que é Cristo. E o significado diz o seguinte: eu estou seguro, eu encontrei o descanso da obediência. E aí você, Salmo 127 diz assim: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Existe algo, meu irmão, algo divino no descanso da obediência e da confiança em Deus. Tem algo sobrenatural que Deus aprecia quando você obedece e faz o que Deus te pede. Você descansa, porque a tua relação com Deus está em ordem. Amém? Ou seja, Deus vai tratar do teu sustento, vai tratar da tua proteção, do teu cuidado. E talvez o versículo mais desafiador para nós, porque Jesus disse: aprendam de mim. Ele disse: levantou no mar uma grande tormenta. Enquanto isso, Jesus dormia. A obediência traz enormes bênçãos, mas traz um descanso enorme na nossa vida. E o descanso está escondido numa simples obediência. O nosso corpo está estressado, nossa mente está esticada, nós estamos esticados de tudo que é lado. Os desafios, nós estamos vendo o caos ao nosso redor, o medo, a tensão, será isso, a dúvida e tudo mais. E Deus diz assim: eu tenho descanso. E é algo, meu irmão, que nós vamos ter que encarar. Tem um caminho só, e é um caminho estreito. Esse é um caminho de bênção, é um caminho de provisão, é um caminho de sustento, é um caminho de alegria, é um caminho de bênção, é um caminho rico e abençoado, e é um caminho de descanso. Então essa pessoa estava dizendo assim: eu durmo melhor sabendo que eu tenho ouro. Que não importa o que ele está dizendo, tudo é frágil, existe algo consistente que está na minha mão. Nós dormimos e descansamos, porque a nossa vida está firmada na rocha, que é Cristo. Amém?
Então eu, nessa manhã, se eu puder, amém, enfatizar uma coisa, que eu creio que o temor de Deus vai te ajudar a alinhar qualquer área da tua vida. Deus recompensa e recompensa grandemente a simples obediência. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, o que nós fazemos? Qual é a solução? Não importa o que você fez até agora, não importa o que aconteceu e em que situação você se encontra. Se alguém se rende a mim de novo, eu vou tirar as escamas, a glória vai brilhar e aí nós vamos de novo de fé em fé, em glória em glória. Minha sugestão para nós, para a igreja, para todos: descobre aquelas coisas que você sabe que você devia estar fazendo e não está, e começa a fazer. Esse é o caminho inicial para a restauração, para a bênção e para aquilo que Deus tem para nós nessa hora.